galera, aqui quem fala é o Tarcísio e esse é o segundo vídeo OSR Underground do dia. Estava inspirado e como vocês podem ver pelo título aí embaixo, o tópico desse vídeo não é nenhum sistema específico, apesar de estar aparecendo o White Box, que ele está aí atrás e está aqui também na minha mão. Por quê? Porque esse é meu OSR favorito dos lados de fora, né? Aqui no Brasil eu tenho vários, mas dos mais famosos, assim, dos mais mainstream, eu colocaria esse como meu favorito, a versão White Box. Mas não é para falar de nenhum sistema específico, mas sobre uma coisa que é muito comum em jogos OSR, que é a questão dos testes de atributos, sim ou não. Por quê? De maneira geral, os jogos que eles tentam simular as primeiras versões ou as mais famosas edições antigas do Dungeons & Dragons, eles trabalham ou sem teste de atributo, como é o próprio caso do White Box, é o caso do Basic Expert original lá do D&D. Eu acho que o Labyrinth Lord e o Blue Home, tem vários que não trabalham com testes de atributo. E ao passo que tem outros que já colocaram, como por exemplo o Old School Essentials. O Basic Expert ele até tinha, mas era um parágrafo que tinha como regra opcional lá no final do Expert, nas últimas páginas. E essa é uma discussão sempre recorrente, né? E como eu tenho visto muita gente assim que é muito mergulhado dentro da OSR falando, eu queria dar a opinião de alguém que gosta muito de OSR, mas que realmente eu tô passeando por várias, né? Que nem hoje mesmo eu joguei em grupo com um dos meus alunos Dungeon World. E amanhã eu vou jogar esse jogo aqui, que é o Swords of the Mist, com mais outro grupo de aluno, que é um jogo, na verdade, da FKR, da Free... que eu não sei falar, mas FKR, que tem uma proposta bem legal em relação a essa questão de teste de atributos. De maneira geral, o que o pessoal mais engajado na OSR costuma falar, né? Muita gente já diz que não precisa teste de atributo, ou que teste de atributo já é um negócio superado. A FKR, ela trabalha um pouquinho com isso, né? Você tem o contexto da situação, você tem o contexto daquele mundo, você tem o acordo social sobre como aquele mundo funciona, então é meio que lógico como as coisas vão funcionar. Isso necessariamente vai eliminar a maior parte dos testes. Vai ser muito raro algo desafiar essa lógica interna daquele mundo. Essa é a proposta da FKR, que eu acho que se aplica um pouco. Embora o lance da SR é o seguinte, na verdade a relação de sucesso ou fracasso ou alguma coisa desse tipo vai depender grandemente ou totalmente das relações dos jogadores com o mestre, do quão bem os jogadores vão conseguir descrever as ações, e se eles descreverem a ação de uma forma que faça sentido e aquilo interagir com o cenário que o mestre propôs, o desafio que o mestre propôs, o mestre ele julga, né, daí que vem o termo em inglês, né, do referee, que seria quase que um árbitro, né, ele faz a arbitragem ali se conseguiu ou não. É uma proposta muito interessante, eu não tenho nada contra, né? Eu, por exemplo, eu tenho jogado muito esse jogo, tanto em grupo quanto solo, que é o Swords of the Mist. Eu adorei isso daqui. E eu tenho tentado seguir muito essa questão dos princípios da FKR de uma forma mais cerebral, de parar para pensar, opa, qual que é a lógica desse mundo nessa situação? E realmente eu diminui muito as rolagens, ao ponto de mesmo solo eu fazer assim minutos e mais minutos de aventura que vai tomando vários caminhos sem necessariamente fazer isso. E nos grupos de RPG que eu jogo, que eu jogava, por exemplo, eu joguei Pathfinder com um grupo de amigos por vários meses, e eu lembro que tinha algumas aventuras que eram 1 hora e meia sem rolar dados. Por mais que seja um sistema hiper mega robusto, pesado de regras, o mestre, o Homero, ele pegava isso, né? Tava com a lógica, a gente descrevia bem, ele já tinha uma boa definição do tipo de desafio que ele estava propondo, do tipo de cenário, então isso era suficiente. Então eu acho que depende, né? É muito complicado. Eu não sou aquela pessoa que fala que teste de atributos já é uma coisa superada, porque
eu tenho algumas ressalvas quanto a isso que eu vou apresentar. Ninguém precisa concordar comigo, tá bom, gente? Eu não, né? Eu não me apego a nenhum estilo em especial, porque eu gosto muito do OSR. Eu tenho essa sessão aqui, o OSR Underground, que já está indo pro 4º ano, mas eu adoro Dungeon World, eu adoro jogos como Fiasco, Violentina, o Pulse lá do Encho, que eu acho fantástico, essas coisas piradas, modernas, totalmente novas, recentes. Eu adoro RPG solo. Dentro do RPG solo eu gosto de um monte de linha totalmente diferente uma da outra. Eu não me apego muito a um estilo específico, né? O pessoal fala, mas o Tarcísio é do RPG solo, mas mesmo dentro do RPG solo tem muitas linhas diferentes e eu abraço todas. Quer me chamar para jogar uma sessão SR sem atributos? Se eu tiver condição, eu vou. Condição que eu falo de tempo, de internet. Quer me chamar para jogar um Pathfinder hiper mega pesado, cheio de regra, eu curto também. Quer me chamar para jogar um Dungeon World, eu vou, cara, não tem tempo ruim não, tá? Mas vamos lá. Então eu gosto muito dessa questão assim, de usar a lógica interna da situação e do mundo para a lógica interna dizer se aquilo vai funcionar ou não. Eu acho que isso casa muito bem com essa questão da interação do personagem. O que o personagem, o jogador vai fazer, né, enquanto aquele personagem, para interagir com aquilo. Eu acho que as duas propostas, tanto da FKR e da OSR, na verdade é tudo uma coisa só. Que se a gente juntar as duas, a gente tem a visão ampla do negócio. Eu acho que funciona muito bem. Na maioria das vezes, eu acho que pode funcionar. Mas eu confesso que para tudo, assim, para tudo, para abolir totalmente os testes de atributo, eu já não gosto. Porque eu acho muito legal algumas coisas você ter esse aspecto game mesmo, sabe? Ah, eu vou conseguir, eu não vou conseguir, eu vou ter que contar um pouquinho com a sorte, mais um pouquinho com a minha ficha, né? Eu não vejo problema em jogar dentro do estilo OSR e ao mesmo tempo colocar os modificadores ali de vez em quando para ter uma certa influência, deixar um pouquinho acaso. Eu sou caótico demais em todos os aspectos da minha vida para simplesmente deixar a lógica levar o meu estilo de gameplay. Da mesma forma que eu sou caótico em todos os aspectos da minha vida, eu gosto disso. A minha produção, ela depende de eu ser caótico, né? Se eu conseguir lançar 14 discos de música em 3 anos, é porque eu fui caótico. E tudo que eu fiz na minha vida, basicamente, que deu certo, foi seguindo esse lado. Mas logicamente ninguém precisa ser assim. E eu sei que tem pessoas que definitivamente não querem ser assim. E elas estão certas. Elas têm que fazer aquilo que. Da mesma forma que eu não quero ser uma pessoa organizada, assim, ao ponto de ser metódica, porque pra mim não funciona, eu já tentei. Já tive trabalhos que exigiam isso de mim e cada dia era quase que ser consumido por um dementador. Eu sei que tem pessoas que, nesse lado mais caótico, também iriam morrer. Né? Cada um é cada um. Mas eu gosto muito de, em algumas situações, principalmente aquelas que estão mais urgentes, né? Aquelas mais urgentes, eu gosto muito de contar com a sorte, porque eu acho que a vida tem muito disso, né? E aí, eu gosto muito dos testes de atributo nesses momentos. Então, eu guardo os testes de atributo para situações bem urgentes mesmo, em que realmente o personagem ele tem que fazer muito esforço e ao mesmo tempo precisa de um que a mais, né? Como você fala assim, tá, tem o meu esforço, mas o universo ele também vai rolar os dadinhos dele, né? Eu gosto muito isso, então eu acho que é bem legal, principalmente da forma como ele é descrito aqui, ó. O Pocket Fantasy, ele é um jogo OSR, né, que ele é pouco comentado, pelo menos aqui no Brasil, e que ele transformou aquela mecânica típica do ladrão, né? Tipo, para escutar coisas você tem uma chance em 6, para conseguir fazer tal coisa você tem 2 chances e não sei o que lá. E isso são testes de atributo. Então ele divide as ações, quer ver, ó, logo na primeira página, ele divide as ações em vários tipos. Então você tem as tarefas risíveis, que é aquela que você só não consegue fazer se você tirar 1. Você tem tarefas simples, que você só falha se você tirar 1 ou 2. Tarefas médias, que você falha em 1 a 3. Tarefas difíceis, que você falha em 1 a 4. E tarefas muito difíceis, que você falha em 1 a 5. Ou seja, um 6 é sempre um sucesso. E cada classe ela vai
dá um bônus em determinada ação. Por exemplo, o guerreiro ele pode rolar 2 dados em ações de força e pegar o maior resultado. Um ladrão em ações que exigem destreza, ele pega o melhor resultado. Um clérigo em ações que exigem sabedoria, um mago em ações que exigem inteligência, você tem essa vantagem de rolar 2 dados. Eu acho isso muito legal, porque ele pega uma mecânica que é bem comum nos jogos OSR, mesmo aqueles que não têm teste de atributo, e acrescenta aquilo para ser usado em momentos em que realmente ter aquele gostinho do destino, ao mesmo tempo em que o personagem está fazendo muita ação, é interessante. Isso é algo que eu gosto, tenta experimentar isso. Eu já fui um cara que eu gostei de teste de atributo para cada mínima coisa. Também já tive muitas experiências bem legais com essa abordagem. Assim, o personagem vai tentar abrir a porta, teste de atributo, para ter variações, né? Para ter ele falhou, não quer dizer que ele não conseguiu abrir. Simplesmente ele abriu, mas fez muito barulho. Eu tinha várias interpretações para falha e para o sucesso dentro daquela situação. Então eu usava o teste de atributo, isso no solo principalmente, muito mais do que para dizer se eu consegui ou não, para dar um colorido. A falha não necessariamente era uma falha, mas era algo que saiu fora do planejado. Isso é muito legal também, porque no solo já fica um pouco mais arbitrário essa questão da arbitragem, né? Então, eu gosto de que no solo, olha só que interessante, enquanto eu mestro, eu gosto de ser o árbitro, eu gosto, né? Tomo decisões, analiso aquilo, principalmente depois que eu comecei a estudar a FKR como princípio mesmo, consciente de jogo. Nossa, melhorou 200% a minha mestragem. Agora, solo, eu tenho dificuldade de fazer essa arbitragem. Então, eu acho que o teste de atributo ele é muito bom para guiar a gente, né? E hoje em dia eu não tenho interesse de fazer uma aventura OSR solo sem teste de atributo, né? Para mim ia ser algo muito parecido com escrever um livro ou pensar num conto. E quando eu jogo RPG solo, gente, eu quero jogar RPG, uma modalidade diferente, que muita gente acha que a gente só tá imaginando coisas, mas na verdade alguém avisa para essa pessoa que o RPG em grupo é isso também, né? E eu tenho um outro contra, não contra, né? Quando que eu não gosto, não é contra, porque na verdade eu acabei de falar que eu gosto dessa abordagem usando a lógica e tudo mais, mas tem um ponto em que eu não gosto de não usar teste de atributo, que é na exploração de masmorras, né? Eu jogo muito D&D BX ou Old School Essential, considero a mesma coisa. Eu uso o Old School Essential mais para consultar regras que no D&D BX estão muito pulverizadas. Eu acho, e para isso, gente, olha só, já faz alguns meses que eu voltei a ouvir podcast, principalmente podcast de gameplay gravado de mesas de jogos USR. E assim, no Ermo, eu acho que funciona muito bem essa questão de abolir testes de atributo, porque aí você tem espaço para agir, você tem bastante coisa. Agora, quando chega a exploração de masmorra, cara, assim, de verdade, o que eu percebi nos vários podcasts que eu ouvi, é sempre uma pessoa com um pauzinho cutucando a parede, assim. Eu não sei se falta criatividade nos podcasts que eu vi, sabe? Mas basicamente, tudo se resolvia, era sempre a mesma descrição. Chegava em determinada sala, aí tinha aquela. Um personagem falava que ia andar lentamente procurando alguma coisa. Sempre tinha o carinha do pauzinho cutucando parede para ver se tinha armadilha. Então depois, acho que uns 8, 9 gameplays que eu escutei ao longo dos últimos meses, que tinha isso, cara, me pareceu que talvez um teste de atributo ia tornar o negócio menos homogêneo. Eu não sei como é a mesa de vocês, me contam aí se é assim ou se não tem nada a ver. Eu que dei azar de pegar os podcasts errados. Pode ser. Os podcasts que eu escutei, gente, são todos de fora. Eu não escutei nenhum daqui, do Brasil, por enquanto, né? Porque o podcast é a forma que eu uso para treinar o meu inglês também, tá bom? Antes de que alguém me chame de síndrome de vira-lata, eu tenho pouco tempo para estudar inglês, eu sou professor de inglês, eu preciso estudar inglês, e o tempo que eu uso, ou eu vou escutar
os podcasts nacionais, que eu gosto muito, eu escuto vários, mas aí eu gosto mais dos de entrevista. E aí os de gameplay eu aproveito para estudar inglês no pouco tempo que eu tenho para ouvir, para também deixar o meu inglês afiado, porque afinal é isso que me mantém e toda a minha família, assim, na maior parte das vezes, junto com o RPG. Então me pareceu que fica muito igual, sabe? Quando eu já cheguei a mestrar algumas vezes assim, quando eu apresentava a sala, dependendo do grupo que eu estava mestrando, me parecia que eu já sabia. Um vai falar que vai andar lentamente, olhando para não sei aonde, eu sabia até para onde a pessoa ia olhar. Eu sabia que em algum momento alguém ia pegar o pauzinho e ficar cutucando parede. Então aí eu decidi começar a pedir teste de atributo para ter mais essa surpresa. Porque o teste de atributo, gente, ele pode ser interpretado narrativamente, né? E aí eu gosto de falar, tá, teu personagem falhou. Me diz aí como é que foi essa falha, né? O que deu errado? Então eu passava isso pro personagem interpretar o que foi aquela falha, ou no caso de sucesso, né? Eu falava pro jogador, ó, tá, é uma armadilha de dados, conta aí como é que o seu sucesso aconteceu, né? O que te fez achar tal, perceber isso. Então gerava oportunidades de interação que o carinha com o pauzinho toda vez que entrava numa sala não necessariamente tinha. Logicamente eu estou falando do que eu vi, que não é o cenário total de todas as explorações de masmorra que você tem no seu grupo ou que tem em outros podcasts. Como eu falei, existe uma grande chance de eu simplesmente ter, por uma coincidência, ter pego isso. Mas eu achei que depois de um certo tempo de exploração de masmorra, exploração de lugares fechados, fica muito igual. Então eu não gostei disso. Nos ermos eu acho que rola legal, assim, um mestre mais experiente, que está usando essa lógica do mundo, com jogadores que estão dispostos a agir assim de uma forma bem descritiva, dizendo que o personagem funciona bem nos ermos. Gostei muito. Nos ermos dificilmente eu vou usar teste de atributo assim, só em caso nesse que eu falo de clímax, de dar um tchan, né? E tal. Mas em exploração de masmorra, eu confesso que para mim a falta de teste de atributo é muito frustrante. Então, basicamente é assim que eu lido com as minhas aventuras OSR. Quando é aventura em cidade ou ermos, eu vou usar muito pouco, mas ainda assim vou usar em momentos que eu quiser, dar aquele friozinho na barriga para saber se vai cair 1 ou 6 ou algo nesse meio. Mas em exploração de masmorras eu tenho feito essa proposta de usar, e até mais vezes até do que somente o clímax. Às vezes eu coloco ali só para gerar uma interação maior, por incrível que pareça. Eu acho que o teste de atributo, quando bem utilizado, e principalmente se você fizer essa troca, se você realmente dá ao personagem, se você estiver jogando solo, ou ao jogador, se você estiver mestrando, ele dá uma oportunidade narrativa que ela é muito subaproveitada dentro da OSR de maneira geral, né? Então é isso, gente. Não concordou comigo? Fica tranquilo, porque não é algo que eu levo a ferro e fogo. E isso mudou, né? Da mesma forma que já teve momentos há pouco tempo atrás que tudo para mim era teste de atributo, pode ser que no futuro chegue à conclusão que eu não quero mais, e eu sempre vou voltar. E na verdade depende, se eu jogar de manhã eu vou querer rolar atributos, se eu jogar à tarde eu não vou querer, sabe? Eu não tenho essa rigidez assim de gostos, que faz parte, mas eu acho que a minha personalidade não comporta essa rigidez. Eu gosto do negócio mais fluido. É isso, reflexões jogadas ao vento que não serve para nada. Um abraço.